Boa tarde, pessoal. Olha a gente aqui de novo. Segundo programa e vai ser bem especial porque nós estamos em outubro e não é à toa que nós estamos, né? Eu e a Marisa Kroupa estamos de rosa, batom rosa, sombra rosa, para comemorar aí, para prestigiar o mês do Outubro Rosa. Bom, hoje nossa convidada é muito especial, doutora Nicole Zacarias, minha amiga. E ela vai contar um pouquinho da história dela, como que ela resolveu ser advogada, o que ela faz, que ela faz um monte de coisa. E ela tá assim, mais linda do que nunca. Ela já era linda antes, agora ela está mais linda, se é que isso é possível. O chat já tá bombando, estou vendo, tá cheio de declarações de amor aqui, né, entre a doutora Fabi Cedras. E, bom, pessoal, a gente conta com vocês para interagir no chat, para fazer as perguntas aí que vocês quiserem saber da Nicole. E primeiro ela vai... Bom, deixa a Marisa Kroupa também falar um pouquinho, né? Porque senão eu começo e não paro mais. Bom, pessoal, boa noite mais uma vez. Nicole, super obrigada. O que aconteceu? Por estar aqui. Problemas técnicos. Som. Estamos sem som. Alô, som. Isso. Super obrigada por estar aqui. Eu não sei se você conhece qual é o propósito do Sala da Justiça, mas eu tenho certeza que de alguma forma você já deve ter ajudado a gente em algum momento. O objetivo deste trabalho, que é social, e agora a gente entra também com um podcast, é fornecer o apoio para a sociedade, a mulheres, pessoas no geral, sociedade, que sofrem de violência doméstica ou qualquer outro tipo de violência, porque temos aqui a delegada que pode apoiar sobre essas questões e amparo legal. Temos você hoje para trazer aqui alguns assuntos à pauta. E eu sou especialista em cibersegurança. Então, em algum momento, aí hoje eu vou dar uns pitacos sobre algumas dicas que, de repente, as pessoas, a sociedade em geral, pode tomar aí para evitar golpes cibernéticos. Porque assim, o que acontece? O pessoal vive perguntando pra gente, essa semana mesmo a menina entrou no meu WhatsApp para perguntar, tava com algum problema. E o pessoal procura a gente para dar orientação de tudo quanto é tipo. Você sabe, né? Você também tá no grupo de mães lá e um grupo lá do ABC Forte. O pessoal vive te indicando, vive te perguntando as coisas. Para nós também. Aí para Marisa, olha, clonaram meu WhatsApp, olha, fizeram isso, olha, fizeram aquilo. E aí, então, a gente resolveu criar o Sala, que é justamente para dar essa orientação, para a pessoa se sentir mais à vontade para pedir essas orientações. Foi por causa disso que a gente criou o Sala, né? É isso aí. O pessoal tem muita carência, né, de informação. E o que eu falo hoje, depois que eu entrei nas redes sociais, é a intenção de levar as informações, os posts, as caixinhas de perguntas que eu faço. Aproxima, o microfone tem que estar bem perto. A intenção que eu abri o meu Instagram, que eu faço as caixinhas de perguntas, é exatamente para levar informação para todas as pessoas. O que eu digo hoje é que a informação liberta, e principalmente as mulheres. As mulheres, elas não sabem muito dos direitos delas, do que elas podem, do que elas não podem fazer. Então, a internet, ela traz isso hoje, não sou eu, como tem muitos advogados que fazem isso hoje, de levar essa informação. Então, as mulheres hoje, elas estão tendo informação, estão tendo força para conseguir um lugar na sociedade, se livrar de relacionamentos abusivos, de casamentos, cuidar dos filhos e ir atrás dos direitos. Então, é muito legal, é uma coisa bem bacana. A gente tem visto isso demais em redes sociais, demais. Assuntos, psicólogas, grupos de apoio. Eu acho que isso teve um boom na pandemia, principalmente, porque quando a gente fala de impacto em violência doméstica, né? Principalmente na pandemia, cresceu quase 400%, explodiu o número de divórcios e separações. Gigantesco. Então, a gente está vivendo uma panela de pressão, a sociedade está vivendo numa panela de pressão, não sei se ainda estamos em pandemia ou pós-pandemia, mas a grande verdade é que houve uma mudança de comportamento, né, da sociedade no geral, e entrando aí um pouquinho no seu dia a dia, houve também uma mudança com essa libertação, informação, questões financeiras, né? Hoje a mulher trabalha mais, o Brasil inclusive é sustentado por mulheres, 52% do Brasil hoje é sustentado por chefes de família mulheres, né? Exatamente. E aí eu acho que a gente já pode entrar um pouquinho aí no seu dia a dia, no seu trabalho, né? Você é uma advogada, depois deixa os seus contatos, se quiser, fica super à vontade. Mas eu acho que é importante você comentar o que você faz, que tipo de demanda você recebe hoje. Bom, eu sou advogada de família, né? Eu sou advogada desde 2013. E quando eu tirei minha carteira da ordem, eu, na verdade, não sabia o que fazer. Eu tinha carteira da ordem e falava, gente, eu não consigo. Eu tentei fazer área trabalhista, eu tentei fazer área civil,
tentei previdenciário e nada me chamava atenção. Então, assim, muitas vezes eu falava assim pra mim, eu falava, gente, eu não nasci pra ser advogada, eu não sei o porquê que eu escolhi isso. Na verdade, quando eu entrei na faculdade, eu queria ser promotora, que eu queria prender ladrão, era o que eu queria. Mas aí eu trabalhava no banco e fui deixando minha carreira de advogada de lado. Quando meu filho, o Enzo, nasceu, a gente já começa aí de uma história de como a mulher ela é vista, principalmente depois que ela vira mãe. Eu trabalhava em um banco, onde eu estava fazendo, inclusive, curso para ser gerente geral. Aí eu engravidei. Quando eu voltei da licença maternidade, esse banco, eu trabalhava em São Caetano, esse banco me mandou lá para Diadema. Ai, gente. Num cargo que basicamente não era o meu, e eu deixei de ser uma executiva. Eu virei mãe. Eu não era mais a mulher executiva. Fazendo um parênteses, eu acho que é legal até a gente depois voltar nesse ponto que você coloca, porque essa questão de gestação é muito complicada pra gente. Sim, né? Com certeza. Mas segue aí, a gente volta depois. Por mais que a mulher hoje, 52% hoje, a mulher ela é a provedora, ela é que cuida da casa, que traz o dinheiro, as empresas ainda veem a mulher quando ela engravida ou quando ela tem um filho, não mais como uma executiva, que era o que eu era. Eu voltei sendo a mãe do Enzo, não mais a gerente Nicole. E aí, quando o Enzo tinha 1 ano, o banco me mandou embora, né? O que acontece em vários casos. Voltei de licença maternidade, fiquei lá mais uns 3, 4 meses e o banco me mandou embora. Quando o banco me mandou embora, aí eu fui, comecei a estudar para tirar minha carteira da ordem. Eu falei, agora como eu tenho um filho, eu falei, eu vou me dedicar para ser autônoma e poder trabalhar e ficar com meu filho. Estudei para tirar a carteira da ordem, tirei, e eu não sabia o que fazer com ela. Porque eu não conseguia e eu não gostava. Era uma coisa, assim, sabe, que não ia. Eu tentei e não ia. Aí eu comecei a vender roupa, comecei a vender bijuteria. Eu ainda era casada na época. Aí eu engravidei do Mateus, do meu segundo filho. Quando eu engravidei do Mateus, do meu segundo filho, eu falei, agora pronto, né? 2 filhos, uma carteira da ordem, sem saber o que fazer com ela. Eu falei, o que eu vou fazer da minha vida? Aí eu não trabalhei, ficava fazendo um biquinho aqui, outro ali. Quando o Mateus fez 1 ano, eu me separei do pai deles. Quando eu me separei do pai deles, eu fui procurar advogado, né? Pra fazer o meu divórcio, pra cuidar da pensão. Eu com uma carteira da ordem na mão, fui procurar alguém. Porque é muito difícil você falar assim, eu consigo... Eu já não tinha experiência. Então, assim, eu vou fazer alguma coisa que mexe com o meu pessoal. É muito mais difícil ainda. Eu fui em 2, 3, 4, 5 escritórios. E, assim, eu nunca fui abraçada, sabe? Assim, ninguém teve empatia de se colocar no meu lugar, sabe? De primeiro sentar e conversar, se colocar no lugar. Como que é, olha, conversa, ter vontade de me escutar. Não, era tudo uma coisa muito direta, sabe? Assim, muito advogado, cliente, honorários e não sei o quê. E eu não me sentia à vontade de contratar ninguém, de fazer nada. Eu falei, gente, o que eu vou fazer da minha vida? Eu falei, eu preciso resolver minha situação. Aí foi quando eu falei, quer saber? Eu vou estudar direito de família e eu mesmo vou fazer o meu divórcio, as minhas questões da minha casa. Você teve a empatia daquilo que não tiveram com você, né? Exatamente. Você acabou criando isso. Exatamente. E aí eu comecei a estudar e a fazer, junto com 2 colegas meus de infância, que cresceram junto comigo, eles já eram advogados, o doutor Rafael e a doutora Patrícia, que foram sempre me ajudando. Nicole, é por esse caminho, vamos fazer uma conciliação, enfim. Acabei que a gente acabou resolvendo essa situação, junto com o pai dos meus filhos, de uma maneira consensual, mas foi ali o meu gatilho. Quando eu fiz ali o meu gatilho, eu falei, gente, é isso. Você achou? Exatamente, porque é o que eu falo até hoje. Eu sou o que eu sou graças aos meus filhos. E não é assim, porque por causa dos meus filhos, mas não, porque eu fui buscar o direito deles, os meus direitos, e foi graças a eles. Se eu não tivesse me separado, se eu não tivesse acontecido tudo que aconteceu na minha vida, eu não teria escolhido. Na verdade, eu não escolhi o direito de família. Eu falo que o direito de família a gente não escolhe. O direito de família é que escolhe a gente. Porque você tem que ter uma empatia, você tem que ter uma paciência, você tem que deixar a pessoa, principalmente as mulheres, que 98% hoje das minhas clientes são mulheres. Elas querem ser escutadas, elas querem ser abraçadas. Psicologia, acolhimento, assistência social. Isso, exatamente, tudo isso. Por muitas vezes, a Nicole é brava. Quantas vezes as minhas clientes não me deixam mentir, que elas sentam na minha mesa, começam a conversar comigo, eu choro junto com elas. Porque é a minha dor,
é a dor delas, é a dor dos filhos, de filhos que os pais não visitam, que não querem saber, que não querem pagar pensão, que não querem fazer partilha de bens. Então, eu acabo, muitas vezes eu chorei junto com elas. E aí, depois, no começo, eu tinha muita dificuldade em separar, sabe? Uma criança que sofria um abuso sexual do pai, eu entrava com aquilo pra mim, eu pegava pra mim de um jeito que eu não conseguia dormir, eu não conseguia separar. E aí, com o tempo, acho que isso começou em 2016, eu fui tendo que aprender a separar aquilo. Desconexão, né? Desconexão Exatamente. psicológica mesmo, porque isso suga. Exatamente. É um assunto que não tem como você não se colocar ao lado, não se colocar na posição. Sim, né? Exatamente. Mas assim, como começou a vir chegando muitos casos, eu não conseguia, sabe, assim, separar do que era meu pessoal do meu profissional. E aí eu fui com o tempo, mostrando, tô aqui, mas eu também tenho a minha vida, tenho meus filhos, tenho essa outra parte, porque o direito de família, ele é muito complexo. Hoje, a doutora Lucy está aqui, ela também é professora, né? Foi sua professora? Não, você é professora de... eu sou professora. De processo penal, né? Eu falo que o direito de família hoje, ele é mais complexo do que até o direito criminal. Porque assim, o criminal, ele é uma coisa que tem ali as suas penas. Família, cada uma é uma família. Sem contar que, assim, o direito não pode ficar sem dar resposta para casos que... por exemplo, hoje se fala em relacionamento homoafetivo, partilha de bens, casamento entre pessoas do mesmo sexo, enfim. E aí o direito tem que dar resposta para tudo isso, né? Exatamente. Aproxima só seu microfone. Isso. Exatamente. Deixa eu só registrar a presença do pessoal do chat. Tem coraçãozinho para você também, viu, Marisa? A Cedraça tá mandando coraçãozinho. Tô mandando coraçãozinho para Cedraça. Na verdade, vou aproveitar e vou ler. Que houve uma época em que ela fez muitos divórcios e que ela ficou conhecida como o terror dos maridos. Doutora Fabi. Muito orgulho disso. Eu também acho muito orgulho, porque imagine a quantidade de pessoas que você e a doutora Fabi, por exemplo, libertaram. Sim. Né? A condição de vida, de uma nova vida. Né? E além da doutora Fabi e a Cedra são nossos braços direitos aí no chat, né? Ajudam a divulgar não só o nosso podcast, como o podcast que vai vir na sequência, Papo de Praça. Mas também temos, vou registrar a presença do Marinho, que é meu amigo de infância, da Sargento Thelma, com quem eu tive o prazer de trabalhar lá em São Caetano. A Suelen, acho que deve ser só conhecida, porque ela tá falando aqui de você alguma coisa. Na Colha Rasa. Meu amigo Fábio Nelson. Fábio Nelson está aqui me prestigiando no chat. Obrigada, prestigiando a gente aqui no chat. A gente agradece aí. E a Vânia, minha amiga também, tá aqui dando um alô aqui no chat. E depois eu queria que você contasse essa história de como a gente se conheceu, né? E antes de você começar, eu queria falar sobre isso. Como é difícil, você fala... O advogado, ele tem um pouco de psicólogo, o delegado também. E o quanto exercício eu tive que fazer para tentar criar... Você imagina, né, direito de família, eu já vi homicídio, estupro, latrocínio, suicídio, a quantidade de coisas que eu já vi, eu tive que arrumar um jeito de me blindar, exatamente, de tentar separar, palavra. E é difícil. Às vezes você parece... As pessoas acham que você é fria, mas você precisa ser, que você ficar... Você não consegue fazer o seu trabalho direito, ou então você enlouquece, ou então os dois. Exatamente. Né? Mas não é fácil, né? Você deixar de se emocionar com as coisas que estão ao teu redor, né? Mas, a doutora Fabi é o terror dos maridos, então. Eu já desconfiava disso. A doutora Nicole também. Quem aqui não é? Vamos combinar. Eu acho que eu sou... Quem aqui não é? Eu não sou tão dos maridos, eu falo que eu sou mesmo dos pais mesmo. Dos pais, né? Dos pais. Eu faço alguns divórcios, sim. Mas, assim, a maior demanda que eu tenho hoje no escritório é pedido de alimentos, revisional de alimentos, execução com pedido de prisão, execução com pedido de penhora e divórcio, alguns, mas, assim, guarda e visita tem uma demanda também boa, mas, assim, a grande maioria, vamos dizer, 50% da minha parte do escritório é alimentos. É absurdo a demanda de tão grande que é. E me conta uma coisa, tem algum caso assim que você se lembra que que mexeu mais com você, assim, inusitado, alguma coisa assim que você se recorde? Tipo, de emocionalmente, assim, falando? Tipo do caso, ou que te tocou mais, ou assim... Eu tive um caso
que apareceu para mim no Facebook, na verdade, de 3 crianças que eram molestadas pelo pai e pela mãe junto. Sim. Assim, que tinham... os pais tinham relação sexual na frente das crianças. O mais novo molestava o mais velho. Era uma coisa corriqueira, assim. Se a criança não queria ver, o pai falava, você tem que ver, você tem que aprender. E colocava vídeo de sexo para os filhos. Foi um caso, assim, que de todos os casos que eu tive no escritório, foi o caso que mais mexeu comigo. E, na verdade, eu entrei nesse caso porque vieram me pedir ajuda para poder fazer, porque as crianças foram retiradas, né, dos pais, com a graça de Deus, e eles foram pro abrigo, e depois eles foram para casa de uma outra pessoa, e essa outra pessoa já tinha 2 filhos, pegou mais 3, e ela não tinha a mínima condição de dar comida, de cuidar de todas aquelas 5 crianças, porque era uma família simples. E aí esse caso chegou até mim como um pedido de ajuda, com algumas ações sociais que eu faço com crianças e famílias carentes, para que a gente conseguisse levar alimento, brinquedos e roupas, porque as crianças estavam sem absolutamente nada. E aí, quando a gente chegou, fui eu, a Rita e a Evelyn, minhas amigas que estão sempre junto comigo, fazendo as ações sociais ali nos meus corres. A gente chegou lá, a gente começou a chorar de ver a situação daquelas crianças e da forma que eles falavam. E eu falei, gente, eu preciso entrar nesse processo. Eu preciso fazer e cuidar e acontecer. E aí, eu entrei nesse processo, até foi um processo que eu peguei para mim, para ajudar aquela família. Foi o processo mais pesado, assim, que eu tive até hoje no escritório. É chocante. Ainda mais eu que tenho 2 filhos meninos, né? Ah, não, mas só acontece com menina? Não, também tem muita criança, a doutora sabe, quanto menino é molestado. E menina é muito mais difícil de saber que foi molestado do que uma própria menina, né? Porque a menina ainda demonstra ali, o menino... Ou fala, né? O menino acho que trava de fato, né? Então, mas o que o menino... Assim, se você mexeu ali no pênis dele, alguma coisa, não fica uma marca, né? A menina já fica, né? O menino, você só mexeu, então não fica. E a menina, você consegue provar por um exame, alguma coisa, de que pelo aberto é mais fácil de você provar se a menina teve uma penetração, se teve alguma coisa, bem diferente de um menino, né? Se um menino não tem uma penetração anal que seja, só de molestar ali e mexer na frente, é muito difícil de conseguir fazer essa prova, né? E aí, quando a criança vai e ela fala, imagina, é só uma criança, ele inventou, o papai só foi lavar, só mexeu ali, né? Então, a criança, ela não é levada muito em consideração, uma criança de 4, 5 anos, o que ela fala, né? Se ela não tem um acompanhamento psicológico, alguma coisa, não, ele confundiu, ele inventou, ele escutou uma história, então é um pouco mais complicado quando a situação é de menino. E as pessoas acham que é só... hoje eu vi, inclusive, no grupo de mães, falando a respeito disso, que tem que tomar cuidado somente com gente de fora em relação às crianças. Gente... 70% está próximo de casa. E parece... Parente, eu não sei o que as pessoas parecem que não vê isso. É dentro de casa. É o padrasto, o próprio pai, tio, avô. Já tive casos de avô. É, assim, uma coisa É uma questão surreal. interessante porque, no geral, não sei, aí eu não sei te dizer porcentagem, mas as mães, inclusive, não acreditam nas próprias crianças. Exatamente. Principalmente quando é com padrasto. Não sei o que acontece, Tem uma né? certa As mães dificuldade. não Até porque acreditam, né? isso, o estupro Então, de será que é um vulnerável. choque? Acho que a primeira. Eu acho que tem mudado muito. A primeira reação da mãe ou de quem é responsável pela criança era questionar, era não acreditar. Hoje é o contrário. Hoje, ao mínimo, qualquer mínimo sinal, ela já vai partir logo para pensar que é um caso de estupro de vulnerável. Teve um caso até numa creche que a criança estava com assaduras. E a mãe inicialmente veio procurar a delegacia achando que ela estava sendo molestada, mas na verdade era mesmo assadura. Mas você vê, tá assim hoje, mudou um pouquinho. Isso é bom. Porque o estupro de vulnerável, ele não... As pessoas têm que entender que não necessariamente ele vai deixar vestígio. Não necessariamente vai se tratar de uma relação sexual que a gente chama vai ter um coito. Qualquer ato libidinoso, ele configura. Então, assim, passar a mão, beijar na boca, passar a mão nas partes íntimas.
enfim, tudo isso configura estupro de vulnerável, porque é ato libidinoso, mas eles não vão deixar vestígios. E aí, quando não tem vestígios, realmente ele vira um problema sério. Agora, até eu queria te perguntar, porque eu não sei se você vai se recordar dessa época, eu lembro bem, porque eu era delegada titular do 3º Distrito de São Caetano, e a gente... São Caetano e Guarulhos, se não me engano, foram pioneiros na escuta protetiva, né? O doutor Eduardo, que ainda é o juiz da Vara da Infância e da Juventude lá em São Caetano, ele viajava muito, né? Então acho que ele via os exemplos que funcionavam lá fora e trazia. Então ele implementou em São Caetano, e acho que teve mais uma cidade, depois as duas cidades viraram um projeto piloto do TJ. E agora virou lei, né? Então hoje isso tem razão de ser. Como é que a criança chega numa delegacia e vai contar pro delegado o que aconteceu? Primeiro que ali a mãe já conversou, já perguntou, aí chega lá o delegado pergunta, chega na fazer o exame de médico legal, também pergunta, para evitar revitimização, que participa para a escuta protetiva. Ou seja, profissionais... Ou se ouve a criança uma vez só e aí grava o depoimento para não ter que ficar repetindo aquilo, para não ter que ficar revivendo aquela situação e se revitimizando. E segundo que também são profissionais que sabem conversar com a criança. Sabe? Como é que o delegado vai chegar lá e falar assim, então, onde que ele colocou a mão? Sabe? É uma coisa assim meio... esquisita, né, de se fazer. A gente... Sim, até porque para conversar com uma criança, né, então, tem que ter todo um tato, a mulher, né? ainda tem mais um tato, né, porque normalmente ela já está acostumada a lidar com criança, com filhos, né, e agora já o homem então, pior ainda, né, para lidar com esse tipo de situação. Então, eu não sei se você lembra que São Caetano foi pioneiro da escuta protetiva porque o doutor Eduardo começou com esse projeto pioneiro lá na São Caetano, mas acho que é o Guarulhos, que eu não tenho bem certeza. E aí agora virou lei. E aí hoje nós somos obrigados, né, a ter a estrutura, montar a estrutura para a escuta protetiva. Sim, para todas as crianças, em todos os casos, né, na verdade. Não só de crimes, mas também tem bastante em relação à guarda, a visitas, alienação parental. É um pouco menos... Mas assim, para todos esses casos, hoje em dia tem essa parte da criança não ter que ficar sempre falando e... levando aquilo, porque assim, mas assim, em relação à guarda de visitas, não é tão grave igual um crime desse, claro que não. Mas existem muitas coisas que as crianças sofrem, que eu falo que, às vezes, uma palavra dói muito mais do que um tapa, do que alguma coisa, do que o pai ou a própria mãe. Também tem casos que a própria mãe também faz. Então, é muito essencial que isso exista para a proteção das crianças. Eu tive bastante criança que teve escuta protetiva em relação ao crime e à alienação parental, a guarda, a tudo isso. A Suelen está falando aqui, pedófilos não tem perfil, né, doutora? Tem que sempre levantar estas pautas para todas as mães. Sim. De verdade não tem mesmo, né? Porque é uma pessoa que no dia a dia é uma pessoa aparentemente normal, né? E só que entre quatro paredes ela tem esse, enfim, distúrbio, desvio, sei lá como pode se querer chamar, mas e é nesse momento em que ele fica sozinho com o vulnerável, né, que a criança não tem muito para onde escapar, e que ele age. Eu me lembro de um caso, eu dava aula, acho que foi na Ticuçu, na faculdade de Ticuçu, tinha um aluno que ele era conselheiro tutelar de Mauá. Ele contou uma história assim, gente, que é assim, estarrecedora. Eu não tenho nem como esquecer. Ele falou que ele atendeu uma criança, 9 anos, a menina, e a menina veio encaminhada pelo sistema de saúde, porque a menina estava com incontinência urinária. Eu falei assim, mas como é que uma criança de 9 anos tem incontinência urinária? Não tem uma coisa errada aí. E realmente, quando foi ver, o que acontecia? O pai abusava, e os amigos do pai iam lá na casa dele. E ele deixava eles... Deixava os amigos abusarem da menina. A mãe era conivente. E essa menina estava com incontinência urinária porque com 9 anos ela já tinha... Tanta penetração que não sabe, não tem nem estrutura para isso, né? Com 9 anos tem muita menina que nem menstruou ainda, não tem nem condição de ser mãe. Então, assim, agora você imagina o sofrimento
dessa criança, né? É uma coisa que leva pra vida, né? Não imagina, né? Como E o pior de tudo é essa parte, né? A mãe é conivente. E existem bastante casos que a mãe é conivente. Que nem a Marisa falou. Ela falou assim, existem muitos casos que a mãe não acredita. Por incrível que pareça. Deu uma grande melhorada? Deu. Mas existem muitos casos que a mãe não acredita. Tem muitas mulheres que elas têm um desespero de ficar sozinha. De perder o seu companheiro, de achar que ela não vai ter ninguém, e ela acaba passando o companheiro, seja o pai, seja o padrasto em cima do amor que ela deveria e proteção da criança pela carência que ela tem, e ela finge que não é com ela finge que não aconteceu, para que ela não perca, porque tem aquela necessidade de achar que a vida dela, sem aquele homem, sem o marido, sem o companheiro, ela não vai ser ninguém, ela não vai conseguir, ela não vai, e ela acaba fingindo e deixando as coisas acontecerem, e infelizmente, tem bastante casos nesse sentido. Graças a Deus eu não tenho caso desses no escritório, porque eu acho que eu sou capaz de matar uma mãe dessa. Jamais conseguiria, porque eu acho que a mãe... Porque isso não é família, isso é criminoso. Exatamente. Também, né? É penal, né? Eu já iniciei a mãe por estupro, justamente por ela, porque assim, ela tem quem tem obrigação de cuidado, vigilância e proteção, se ela não age, ela vai responder pelo mesmo crime. Exatamente. Ainda que ela não tenha estuprado, né? Mas ela sabe, mas ela não sabe, tomou as ela atitudes. não toma ação, ela tem obrigação legal de proteger essa criança. Então, quem tem o dever legal de agir, quando não age, responde pelo mesmo crime. Não só no estupro, mas às vezes crianças que são maltratadas, apanham, e a mãe sabe. A pena é a mesma. A mãe, ela vai responder da mesma forma. Mas não sou eu que bati, eu sabia, mas eu não tive coragem nunca de tomar uma atitude. Já tive casos desses no escritório. A mãe chega pra mim e fala, ele bate em mim, ele bate no meu filho, e eu não consigo tomar uma atitude. Mas você precisa tomar. Você precisa tomar, porque tudo bem que você não consegue fazer por você, mas é pela sua criança, é pelo seu filho, você precisa fazer. Porque se isso acontecer alguma coisa mais grave, não é só ele que vai pagar, você vai pagar junto. E aí já teve casos que eu mesma tive que denunciar no Conselho Tutelar. Porque assim, a proteção da mulher, eu já denunciei também casos para pedir ajuda para as mulheres, mas em caso de criança, a criança, ela não tem para onde correr. Tá ali o pai e a mãe. A mãe tá vendo, o pai tá fazendo e a mãe não faz nada. Alguém tem que tomar uma atitude, né, por essa criança. Porque... Aí você me falou, até eu lembrei de um outro caso aqui. É só registrando a presença do Marcos, do meu chefe escoteiro Queiroz. Obrigada por prestigiar a gente aqui. E da Karina. Eu me lembrei de um caso. Na verdade, não foi nem eu que atuei nesse caso, mas a minha irmã, na época, era escrivã. E eu me lembro muito bem. Foi uma morte, aparentemente uma morte natural. E aí, lá no IML, na hora de fazer o serviço de verificação de óbito, alguém percebeu que tinha um corte muito pequeno na região da nuca, se não me engano. E aí, o legista falou assim, não, isso não é uma morte natural, isso aqui é um homicídio. Porque o local estava tão perfeito. Tão assim, sem sinais de violência, que em tese a mulher morreu dormindo. E aí começou-se a investigar um pouquinho melhor, porque o marido dela, o companheiro dela, sumiu. E ele era o quê? Açougueiro. Aí o que se descobriu? Que ela tinha uma filha especial, que não era filha dele. Ela já tinha, devia ter uns seus 20 e poucos anos, mas ela era especial. Então assim, como uma criança, né? Ele abusava da menina, e a menina mal sabia se expressar, ela precisava de intérprete para conversar, porque ela não sabia falar, ela grunhia, na verdade. E ele, olha que doente, ele abusava da menina, e aí a menina contou para a mãe, né, do jeito dela, e a mãe, acho que ele achou que ela ia denunciar, ou ela ameaçou denunciar, não vai me recordar direito. E aí o que ele fez? Ele matou a mãe e foi embora.
E a menina ficou sem a Mas mãe. matou direitinho, né? Matou bem matado, né? Quer dizer, quase. Não existe crime Exatamente. perfeito. Então, aí faz Tanto toda a é que diferença o legista, né? exatamente. Lá na perícia foi que eles viram. E a menina, olha só que coisa. Ela foi pra pai, ela ficou lá na custodiada lá pela pai. E ela engravidou desse estupro. E o bebê nasceu perfeitinho. Nossa. E a menina foi ouvida com uma intérprete da pai. E ela contou, eu me lembro que a minha irmã foi escrevendo esse caso e ela conta, porque ela foi ouvir a menina na pai. Então tinha uma intérprete que ia contando, né? Que é para quem ela ia contando e a intérprete traduzindo para minha irmã o que ela estava falando. E ele fugiu, né? Ficou foragido. E aí a minha irmã ficou tão indignada com esse caso que qualquer notícia que ela tinha, falaram que o cara tá na Bahia, tá lá Ela ia atrás. em Jequié. Ela mandava um ofício, naquela época era fax, né? Ela mandava um fax, falava, tem um mandado de prisão aqui pra essa pessoa. Até que, acho que no Piauí, ele foi preso. E aí ele veio de avião pra cá e aí foi um rebuliço na cidade quando ele foi preso, porque esse caso, assim, foi realmente muito, né, muito perturbador mesmo, né? Sim, né? O cara mata a mãe. Mata a mãe. Engravida bem uma criança ainda especial. Aí a criança fica, a Deus dará, ainda grávida, né? E ainda tem esses problemas que a gente não consegue na justiça fazer abortos, né? Dificuldade que a gente tem visto alguns casos, né, com mães assim, casos de risco, inclusive, né? Crianças, né? No Nordeste, teve caso bem recente. No Nordeste teve uma criança que engravidou 2 vezes, né? Gente, que absurdo. Não, e esse caso que a 2 juíza... vezes, a menina de 10, acho que ela tem 11 agora, ela engravidou 2 vezes. As 2 vezes e não conseguiu fazer o aborto da menina. Uma menina de 11 anos com 2 filhos. Com uma juíza, inclusive, né? Hã? Uma decisão de juíza, uma decisão de uma juíza. Isso era lamentável. É lamentável. Não foi esse caso que a juíza tentou convencer a criança a não abortar? Exatamente. Exatamente. Não, e ela engravidou de novo. Meu Deus. É assim, como que uma criança que já passa por tudo isso, ela não é assistida, ela não é cuidada, e ela vai lá para acontecer novamente com ela o mesmo crime que já aconteceu. O estupro, Imagina essa criança. Já é admitido nesses casos que se você, do ponto de vista da criança que está sendo gerada, ela não tem culpa de nada. Sim. Né? Ele já é admitido justamente para evitar que a mãe seja obrigada a conviver com o fruto da violência que ela sofreu. Né? Mas assim, e aí, a nossa lei é complexa, né? Então, é o que a gente fala, é o que eu sempre falo para todo mundo que me procura. Mas não está escrito na lei? Tá escrito na lei também que por um estupro você pode fazer o aborto. Só que se você não tem uma decisão judicial que vai te permitir fazer, você não vai fazer. Então, assim, matar da pena 21 anos de prisão. Quanta gente mata e tá solto? Não pagar a pensão vai preso. Quantas pessoas não pagam a pensão e não vão presas? Né? Então, assim, uma coisa é o que está escrito na lei. Outra coisa é você colocar isso na prática, que é a coisa mais difícil. A doutora sabe bem, né? É verdade. Não tem é bem uma isso. distância muito grande aí entre a prática, a teoria e a prática, né? Exatamente. Porque quando você começa a lidar com as situações, você começa a ver, né, toda a dificuldade que envolve esses casos. Os seus fãs já estão começando a aparecer no chat. A Suelen está mandando um abraço. Tiago Salente? Tiago Salente, lá do Doutora Nicole é Gazebo. incrível. Ana Clara, doutora Nicole é demais, super profissional e responsável. Natália. Olha, Obrigado, gente. O meu grande chefe Queiroz, que nos assiste lá de Natal, se não me engano, ele está perguntando, será que existe abuso sexual psicológico? Olha, abuso sexual psicológico eu não sei, mas já tem um estupro Tem jurisprudência de estupro virtual no Brasil, acho que é no Pernambuco, se não me engano, porque ele acabava coagindo a pessoa. Isso aconteceu na pandemia, é recente, não tem 1 ano esse julgamento. E as pessoas conheceram nas redes sociais, enfim, começaram, né, a se envolver, ainda que só por rede social, por internet, por vídeo. E aí eles começaram a trocar vídeos ou falar ao vivo e tudo mais, até que acho que ele começou a pedir algumas coisas para ela começou a não aceitar, e ele falou, bom, então eu tenho todos os outros vídeos aqui, ou você faz ou eu publico para tua família, né, publico isso, divulgo para todo mundo. E ela começou a ficar desesperada, né? Porque aí foi uma coação mesmo, mas ela foi julgada como como estupro virtual. Exatamente. Geralmente
coerção. Exato. Então, não tinha sextortion. Que aí vira sextortion, exatamente. Mas eu não achei, essa eu não sabia. Isso é recente, Essa pra mim é nova. Porque aí pelas redes sociais, né, por um vídeo, enfim, ele começava, né, estelionato sentimental, isso eu já vi. É que não estelionato tá comum, assim, todos os dias, temos uma né? postagem lá no Instagram sobre o golpe do amor, porque inclusive tem uma amiga minha que caiu, perdeu 75 mil reais no golpe do amor. Meu Deus do céu. Gente, teve uma senhora, essa semana, teve isso eu vi ontem, a senhora japonesa. Uma senhora japonesa, que o cara era astronauta. Ele dizia que ele era astronauta, que ele estava na Lua, voltar e que ele precisava voltar pra Terra. Ela perdeu 160 mil. 120, 160 mil. Gente, a gente dá risada assim, porque assim... Mas isso é muito grave, gente. Não. Isso é... Mas, gente, esses caras são bons e eles escolhem a vítima. Exato. Tem tudo feito um estudo, não é assim. Eu falo, o golpe do bilhete premiado, o pessoal fala assim, mas não existe, mas existe sim. Se o golpe está acontecendo é porque tem demanda. Porque o estelionatário, ele sabe quem ele vai procurar. Ele é um... inclusive... E ele é um artista. A gente tem visto, eu tenho inclusive casos, né, de ajuda em aplicativos de relacionamento agora. Eu tinha comentado isso com você. Tem muitos rapazes que falam que são day traders, né? Então eles são especialistas em operações financeiras, são perfis muito bem elaborados, né? Que tem vários mil seguidores comprados, porque isso é barato, inclusive, muito barato. E aí eles colocam, olha, então eu posso te assessorar, se você quiser. E aí ele vai ganhando a confiança da pessoa profissionalmente, sim, inclusive com aquilo que ele fala. E ainda, R$500, vou te render os 600 e vai para ir lá e pegar depois a fatia grande. Ele pega uma fatia pequenininha para depois pegar a fatia demais. Muito. E é a base do estelionatário, do estelionato, né? Sim, por isso que a gente fala, é o estelionato sentimental. O estelionato sentimental. Então, assim, o estelionatário vai atacar onde a vítima é mais vulnerável. Então, nos homens, normalmente, vai atacar o quê? É fazer ele se sentir o bonitão, né? Manda aquele perfil com aquelas fotos do... Né? Golpe do Instagram. Né? E ele fala assim, nossa, essa mulher tá dando bola pra mim. Aí o cara já se acha, né? Sim. E as mulheres, normalmente, é pela carência. Por incrível que pareça. Ainda tem muita mulher carente. E os idosos, né? Por conta do golpe do bilhete premiado e outros golpes, porque eles também são carentes, né? Sim. Porque... eles querem conversar. Os idosos ainda são uma vítima muito mais potencial. Exatamente. Gente, vou até aproveitar impressionante. Pegar o gancho e lembrar de um golpe que está acontecendo muito, aproveitar e já divulgar para idosos Serviço principalmente. De utilidade pública. Serviço de Utilidade Pública do Sala da Justiça ABC. O que acontece? A gente tem toda a nossa base de dados dos brasileiros hoje já foi vazada e está sendo vendida por aí, preços assim, R$200, R$300. Você compra na Dark Web toda a base. Tá? De todos nós, nossa pontuação financeira, cheques emitidos, informações sobre imposto de renda. Então, o que está acontecendo? As pessoas recebem e-mail, ou recebem uma ligação, ou um SMS, ou um WhatsApp, e quando o bandido, né, o estelionatário, coloca os nossos dados para falar com a gente, ele já sabe o nome da mãe, sim, o nome do pai, o nosso CPF. Então, ele está tratando com você, falando com dados reais. E aí você olha aquilo, principalmente o idoso, minha mãe cairia tranquilamente, pessoas da minha família. A pessoa olha e acredita naquilo. E aí o que eles têm feito? Olha, eu preciso fazer, né, você tem... Nicole, tem o CPF tal, XYZ, preciso entrar em contato com você. Tá ok, sou do banco tal, pode ligar. Quando eles ligam com a informação, olha, você está sofrendo uma movimentação estranha no seu banco, eu sou sua gerente, central de relacionamento, eu preciso instalar um dispositivo de segurança no seu celular. E aí ele ensina a pessoa a instalar um PC Anywhere. Que tipo de, né, software ou aplicativo é esse? É um software que o outro assume o controle do seu celular ou do seu notebook. Gente, isso está acontecendo com um jovem, aconteceu com um parente meu, inclusive recente. E aí a pessoa deixa instalar esse PC Anywhere, a pessoa vai lá, acessa o banco e faz a transferência. Mas assim, a pessoa vendo a situação acontecer. E eu peguei um caso desse, a pessoa estava sofrendo, né, a transferência naquele momento. Uma a gente conseguiu segurar, a outra... foi embora, efetuou a transação. E o que é pior, os bancos não estão fazendo a devolução desses valores. Por quê? Porque houve uma ação do dono do celular ou do notebook. Ele ativou um agente, ele instalou um agente. E o banco fala, no geral, para todo mundo, pessoal, não instale nada, não atenda ligações. Não clique então, no gente, link.
além de estar acontecendo o golpe, as pessoas não estão recebendo o seu dinheiro de volta. Então isso precisa ser dito, a gente precisa massificar bastante essa informação porque está bem recente. É igual o Pix, né? Exato. Quando você... eu comprei, mas eu fiz o Pix. Gente... É difícil resgatar. É difícil resgatar. Você fez. E custa caro. Você colocou lá a sua senha, né? Você transferiu. Então, assim, é muito difícil para o banco assumir. Então, porque houve uma ação sua. Isso, exatamente. Né? Sei lá, a gente está falando de um Pix, às vezes, de R$1.000, R$2.000. Um advogado provavelmente vai custar mais do que isso. Sim. Né? Para poder fazer toda uma transação, entrar na justiça contra o banco, enfim. Não é um dinheiro que você perdeu. Exato. Então, prevenção é o melhor remédio, né, pessoal? Porque... Prevenção, conscientização. Outro golpe também que eu acho impressionante das pessoas ainda caírem é do Instagram. Né? Aquele que o pessoal começa a vender televisão, geladeira, fogão. E, gente, isso já está mais do que divulgado de que hackeiam a conta da pessoa. Eu falo para todo mundo, gente, não clique em link. Clicou em link no Instagram, eles vão hackear a sua conta. E aí a pessoa tá lá vendendo. Você já sabe que o perfil daquele seu amigo que você segue não é de venda. Aí você vai lá e vê uma televisão 50 polegadas por R$2.000. Você vai lá e compra. Você sabe que mas isso acontece e continua acontecendo. Eu vi uma amiga minha, aconteceu com a conta dela esses dias atrás, eu ainda escrevi, porque eu sou dessas, né? Eu escrevi pro cara. Eu falei, é sério ainda que você ainda... que tem gente ainda que cai nesse golpe? Ele ainda respondeu pra mim. Ele respondeu. Tem e ainda você vai cair numa dessa. Assim, na maior afronta. Então, tem muito disso ainda. Esses tempos atrás passaram por mim, porque não tem jeito. Eles pegam qualquer foto de rede social e qualquer número. Quem nunca teve o WhatsApp? Mandaram uma foto. Que as pessoas... tem um caso na família. Exatamente. As pessoas acham que isso é ter o seu WhatsApp sequestrado ou clonado. E não é. Isso é estelionato puro. Sim. É outra pessoa se passando por você. Ninguém roubou, né, o seu WhatsApp, ele está lá funcionando, é que tem outras pessoas passando por você. E é interessante porque eu fiz todo o processo, boletim e tal, manda e-mail, né, pro WhatsApp e tal. E o que foi engraçado, eu me invoquei nesse dia e mandei o boletim pra pessoa, né. E ele brincou, ele ainda teve a ousadia de ele brincou comigo alguma coisa. Eu falei, olha, cara, desculpa, eu te vejo na cadeia. Eu falei, eu já tô aqui. Eu já vi casos desses também, já vi. É o fim da picada. Eu participei teve um seminário na OAB sobre precatórios, e eu fui convidada junto com o promotor de justiça para falar, né, sobre as fraudes no precatório, porque é isso, né? A pessoa tem um precatório para receber, tá lá esperando há anos, aí liberam o dinheiro do precatório, passa o estelionatário, atravessa o assunto lá, porque esses dados são públicos, né? Às vezes tem gente por trás ou não, né? Isso aí depende muito. Mas é fácil de consultar, né? E é muito fácil, o processo é público, né? Sim. Então aí se faz passar pelo advogado e aí consegue o dinheiro que a pessoa esperou tantos anos. E é anos, hein? Precatório é anos. Gente, é uma surpresa isso, né? Olha... É lamentável. Se for o brasileiro que é um povo quantidade de tão criativo. É que assim, na pandemia... Devia ser estudado pela NASA, gente. É impressionante. E eu falo, em vez de usar tudo isso para fazer o bem, usar essa inteligência toda... o Brasil seria potência. Nós somos, né? Mas sim, agora a NASA vem, né? Agora a NASA vem. Exatamente, tem que ser estudado pela NASA. Cara, mas a NASA vem todo dia no Brasil. Exato. Vamos combinar. Não, vou te contar. Nossos estelionatários são são melhores do que os japoneses. Outros, né? É verdade. Estamos à frente de alguma coisa, né? Graças a Deus. Estamos. Pena, né? Nós estamos. Que pena, mas olha... É interessante isso que você falou. O Brasil tem um polo de profissionais na área de cibersegurança. Nós somos referência no mundo com pessoas, cientistas, hackers, ethical hackers, né? Pessoas do bem que combatem golpes de crimes digitais, como todo ransomware, principalmente, que é a palavra do momento para empresas, é o terror das corporações. O Brasil, ele é referência de profissionais. Então, quer dizer, a gente tem a capacidade, né? Isso é interessante de colocar. E fazendo um gancho, acho que você havia comentado alguma coisa. O bandido, né? O estuprador, enfim, ou o pedófilo, não tem um perfil. Se a gente não consegue traçar um perfil da pessoa física viva, mas que está ali perto da gente, que é o nosso, né, o tio, que é o padrasto, imagina isso no mundo virtual. É basicamente impossível, né? Exatamente. Isso tem acontecido demais, gente. Demais. Isso é bem preocupante de se falar. A gente deu uma palhinha aqui no nosso último bate-papo. Eu acho que vale depois a gente trazer o conceito de novo, fazer
bate-papo somente sobre esse assunto, que é a conscientização de mães e adolescentes no uso de internet como um todo. De pegar né? esse gancho com as Necessário, crianças, né? necessário, conscientização. Porque se as mulheres, né, idosos caem nisso, imagina hoje a internet. Mano, toda criança hoje tem são um celular, viciados, gente. São tem viciados. um computador, tem um iPad, tem jogos online. E esses caras, eles entram tipo, em joguinhos de futebol. Eu sou seu amiguinho, como se fosse da idade. Exato. Eles marcam rixa. Exatamente. E aí vai indo... Olha, não conta pra sua mãe. Então, assim, se a criança ela não é muito bem instruída, se você não tem no celular do seu filho aquele controle parental para ver onde ele entrou, para ver páginas que ele entrou, conversas que ele teve. Exato. É muito fácil então, perder uma criança hoje em dia. É isso, né? Assim, até falando de dicas. Conscientização, conversar em casa, controle parental, é gratuito, está no Google. Sim. Entra no YouTube, assiste um videozinho, dá para instalar, qualquer pessoa pode instalar. Antivírus, isso aí é gratuito, entra não vou falar nome, né, mas em sites aí, empresas grandes, elas oferecem licenças muito baratas aí para 5 dispositivos, dá para garantir a família toda, inclusive nos celulares, porque a gente usa o nosso aplicativo de banco no celular. E ninguém tem firewall, né? É difícil a gente ter algum dispositivo de firewall, a gente não pensa nisso. Então, acho que são dicas aí que são super fáceis da pessoa dar uma melhorada na vida de toda a família, sabe? A proteção é o mais importante hoje em dia, né? É o cuidar, é o olhar. Proteção sempre. É necessário, faz parte do vestir uma roupa para sair de casa, sabe? E cada dia mais, mais né? E cada dia mais. Com esse negócio da internet, que fala, a internet é mundo de ninguém. E é verdade. Tem leis, tem, né? mas até achar... Exatamente. Ela é muito rápida, né? Aqui, fora da internet, já é difícil de se aplicar. Exato. Imagina lá dentro, até as você regras, chegar. né? Pra você conseguir quebrar um sigilo, nossa, É muito burocrático. O cara já transformou o IP em 10 vezes. Tanto é que a delegacia, eu fui dar, nessa palestra que eu fui dar na UAB, a delegacia de crimes já virou uma divisão desse cyber. Divisão de crimes cibernéticos. E vai virar, segundo o secretário da Segurança, vai virar até um departamento. Porque é bem complexo, né? A Tatiana Galego, Nicole, você sabe o quanto sou fã do seu trabalho. Melhor advogada de família do Brasil. Olha legal. Gente, nossa, que honra. Obrigada. Meu Deus. Nossa, agora eu me senti. Minha querida amiga e irmã Marisa Cropa, enquanto a gente entrega o presente da nossa convidada, cadê? Que foi a criação da Liliane da Sublima Show. Cadê o nosso patrocinador? Cadê o nosso patrocinador, Michael, o nosso diretor? Estamos engatinhando e já temos um patrocinador. Chique. Deixa eu apresentar para vocês o Ânima. O Ânima é um projeto, inclusive do qual eu faço parte, projeto de autoconhecimento para famílias, adolescentes que procuram informação a respeito de si próprio. Né? Como melhorar, como é que eu posso melhorar a relação com as pessoas, no meu trabalho, a gestão. Então a gente está criando aí esse projeto, né? A doutora Lucy deve muito em breve ser convidada para conhecer também. Para participar de mais. Exato, a gente tem uma palestra grande amanhã para fazer. Para um grupo de gestores e é isso aí, gente. Em breve a gente lança a rede social, né? Lança aí mais informações para que vocês possam conhecer. Mas o Ânima está criando bastante forma e ele é um patrocinador aqui do nosso podcast. A gente trabalha bastante aqui, né, doutora? Com certeza. Bom, nós já estamos chegando às 7 horas e... Não é possível. Nossa, mentira. Sério? Não é possível. Eu fui no podcast outro dia e gente, papo vai, papo vem, falar. papo vem. 3 mulheres, né? Eu era uma só mulher e um entrevistador. E foi quando eu vi, já era quase 3 horas de podcast. Gente. Vai falando, você tá gata aí. História. Tá bonitona. Só sem meus cabelos agora, né? Tá bonitona. Ainda a doutora você falou assim, me manda uma foto. Eu falei, mas eu não tenho foto profissional com meus cabelos novos. Que eu rapei mesmo. Ficou bonito. Mas ficou bonito. Adorei. Obrigado. E porque umas 7h15 a gente tem que desocupar aqui a bancada. E temos porque o próximo. o Márcio tá mandando boa noite pra nós. Boa noite, Márcio. Oi, Chuchu. E... nós precisamos desocupar a bancada porque o pessoal do Papo de Praça hoje vai entrar no horário, né? Milagrosamente, porque estará na TV. Então, nós temos que desocupar. Temos 15 minutos? Uns 15 minutos. Você sabe que para hoje a gente não pensou em pauta, né? Porque conhecendo um mínimo de você, mas a Lucy e eu... Ele precisa de pauta. Exatamente. Hoje o papo foi livre. Se você quiser falar em 15 minutos aí o que você... sentir, faça a sua, né, a divulgação do seu trabalho, contar mais um caos. Verdade. Não precisa ser essa história, né? É que a pessoa, só porque eu sou leonina, não quer dizer que eu tenho que ser o centro das atenções, né?
Eu conheci a doutora Lucy em 2015. 2015, né, doutora? Foi quando... Acho que... o Matheus nasceu. Eu saí de São Caetano em 17. O Enzo tinha 3 anos. Tivemos ali um... Para-raio sou eu, né? Todos os problemas caem aqui. E eu tive um problema numa escola lá em São Caetano, onde o Enzo foi agredido por uma professora. E... O Enzo é o mais velho, O mais né? velho. E eu tinha acabado de ganhar o Matheus tinha acho que 6 meses. E eu, como sempre, né, correndo atrás, indo atrás da justiça, porque eu queria pegar a professora, né, mas infelizmente até eu ainda não consegui. E a doutora Lucina, da delegacia, quase me colocou dentro de uma cela no dia que ela chegou lá. Falou, pelo amor de Deus, se acalme. E aí eu fui, depois de, né, fazer toda a parte burocrática que eu precisava, fui levar para a parte criminal e eu caí aonde? Na delegacia da doutora Lucina. Mas que sorte a sua. Que sorte a minha, porque assim, ela foi de uma empatia tão grande comigo, ela acreditou, porque é uma criança de 3 anos falando, né, e assim, ela ouviu todos os áudios que eu tinha, todas as provas que eu tinha, ela falou, não, a gente vai, chamou todos os pais da sala, foi um inquérito, né, bem demorado, assim. A gente não se conhecia, mas assim, eu com a minha garra de mãe e advogada, que eu tava começando, e ela como delegada, ela foi assim, assertiva em chamar todos os pais, em ouvir tudo que tinha acontecido, e aí fez a denúncia no Ministério Público, o Ministério Público aceitou a denúncia, o processo seguiu, houve lá uma condenação do que tinha que acontecer, mas foi assim que eu conheci a doutora Lucy. Em mais uma dor minha, eu hoje tenho uma grande amiga que me ajuda muito, me tira muitas dúvidas, aceita meus convites para fazer palestras, para ajudar, e a gente começou a se unir, né, hoje aqui no podcast, para estar sempre ajudando as mulheres em relação a elas se libertarem, né? É isso aí, sensacional. Eu, inclusive, conheci a Lucy vendendo para ela no Facebook. Vendendo? Doutora, tenho um projeto na cabeça, gostaria de trabalhar com você. Olha só. E passado um tempo, olha aqui o projeto. E cá estamos, tá vendo, gente? Pensamento tem poder. Né? Exatamente. Porque é um bem maior, é um negócio bacana, e eu acho que todas as pessoas, todos nós devemos ter uma parte dentro das nossas vidas de contribuição. Sim. Isso para mim é filosofia de vida. Eu acho que se isso é essencial. Todo mundo pensasse desse jeito, a gente teria com certeza uma vida melhor, um estado com E maiúsculo, né? Melhor, enfim. Né? Mas isso é papo para outro horário aí. Aliás, conversa em relação a tudo isso é o que não falta, né? Exato. Assunto para tudo isso é uma coisa que vai desdobrando, que desdobra. Nós nem falamos da parte do voluntariado que você faz, né? E a Marisa também, que estava no Camiseta do Amigos do Bem semana passada. Amigos do Bem, semana passada, sábado, trabalhei no Amigos do Bem. Amanhã esse trabalho do Ânima é um trabalho, de certa forma, solidário também. Quem quiser contribuir, quem quiser conhecer o Amigos do Bem, quem quiser vir aqui para o nosso podcast, nos ajudar com patrocínio, a gente super aceita. Conta um pouquinho aí do teu trabalho também. Eu faço trabalho social desde 2011. Não, mas nasceu em 2011. 2012. 2012? 2012, 2013. Na verdade, meu pai sempre fez. Meu pai tinha um orfanato quando eu era criança. Uau. Então, eu ele ensinou isso pra gente. E depois que eu tive meus filhos, eu tive essa vontade de ajudar as crianças e mostrar para os meus filhos, né, o mundo como que é e o quanto eles têm que dividir as coisas. E aí eu comecei a fazer ação social com crianças, depois com crianças e mulheres, em orfanatos, com festa de final de ano, Dia das Crianças, Natal, Páscoa, sacolinha. Então, todo ano eu faço sacolinha de Natal, Dia das Crianças. Na pandemia, eu fiz muita cesta básica, assim, absurdamente a quantidade de cesta básica que a gente distribuiu, que as pessoas, graças a Deus, confiam muito no meu trabalho. O pessoal me doa dinheiro, me dá as coisas, leva as coisas na minha casa. Então, assim, a arrecadação que eu tenho é muito grande. Eu mesmo, né? Você está precisando do quê? Exatamente, várias vezes. Não, muito bom. Nem passa pela minha cabeça questionar qualquer tipo e assim, eu mostro, eu presto contas, eu sempre faço, sempre tô ali mostrando para as pessoas, porque elas podem confiar mesmo, porque assim, a intenção é ajudar, é o que eu falo. O que Deus espera da gente é que a gente
olhe pro próximo e que a gente ajude sempre o próximo. Eu acho que isso é uma filosofia de vida, de você saber dividir, né? De estar sempre ajudando alguém, principalmente criança, gente. A criança, eu falo, o adulto, eu faço marmita para morador de rua, é uma situação que eles estão lá porque eles querem. Isso é fato, né? Muitos não, mas assim, eu sempre conversei com eles, muitos estão lá porque eles querem. Mas a criança, ela tá lá na rua, ela não tem uma opção. Ela tá lá porque o pai e a mãe tá, ela tá simplesmente seguindo, na deriva. Né? Exatamente. Então, assim, a criança, ela tem que ser olhada de uma forma diferente e ajudada sempre, né? Nunca é julgada. A criança, ela é sempre uma criança. Acho que uma dicasinha para a gente finalizar aqui, porque estamos falando em outubro, a gente ainda tem mais um em outubro, né? Temos mais um em outubro, provavelmente. Temos, dia 28, Legal. Que é a sexta-feira última antes da segundo turno das eleições, né? Isso, a gente deve trazer algum assunto aí interessante, mas para falar de Outubro Rosa, falo por mim, já fui, né, paciente de um tumor também, e descobri num exame ginecológico, olha que importante, o Outubro Rosa tem o seu dia de amanhã, mas é comemorado em todo mês. Então, mulheres, procurem fazer os seus exames, os seus acompanhamentos, né? O Outubro Rosa, na verdade, ele é voltado para o câncer de mama e ações do Estado, da Prefeitura, né, das UPSs, para descobrir o câncer de mama de forma precoce, e existe o exame para se fazer, para descoberta, é muito simples. Então, assim, fica como lembrete aí para todo mundo. Eu sou uma pessoa que foi agraciada com a proteção de Deus e do meu pai, de ir numa consulta qualquer, né? E descobrir um monstro que, se eu não cuidasse, talvez eu não estivesse mais aqui para contar a história. Então, assim, gente, presta atenção nisso, se liga, mulherada. O autoexame também, né? Exatamente. Já é o primeiro passo ali que você... Se tem uma coisinha maior, você também já é autocuidado, né? Exatamente. Se libertar de relações e se cuidar. Se porque cuidar. A gente Exatamente. cuida do filho, da casa, do trabalho, dos estudos, mas se você das não contas cuida e não de cuida você, da máquina. Exatamente. Né? Se você não cuida de você, uma hora você pifa. É né? verdade. E aí, se você pifa, você deixa todo o resto. Fica pra trás, você deixa filho, deixa trabalho, deixa tudo, né? Então, você tem que estar sempre em primeiro lugar. Isso é verdade. 1 hora e pouco é pouco por esse nosso bate-papo. Doutora Nicole já está convidada para retornar. Inclusive para nos ajudar em outras entrevistas que sejam, né, afetas aos temas que você domina, cuida, né? Porque aqui a gente só tem a somar. É que vai ser uma competição para ver quem é que fala mais. Quem é que pergunta, quem fala mais, né? Eu tô liderando. Libera umas 5 horas aí pra gente na próxima, diretor. O problema é que a gente tem que começar mais cedo, mas mais cedo também é um problema, porque o pessoal da audiência também às vezes não pode. Então... eu quase que não chego, né? Que tive, a gente faz essa vida de mãe que pega o filho na escola, corre, deixa especial de domingão, entendeu? Isso, um especial de domingão. Uma boa. Uma churrascada de mulheres, senta com mulher. Boa ideia, né? Porque também pode ser um negócio bate-papo descontraído, né? É um praça da mulherada. Papo de praça da mulherada. Exatamente. Meninas, Cedras, doutora Fabi, Nicole, prazer mais uma vez, né? Conheci você pessoalmente, já nos falamos bastante. Obrigada por sempre, Eu que por tudo que você tem ajudado aí, e tenho certeza que vai continuar ajudando. Faço minhas as palavras de Marisa Krupa, né? E lógico, pela nossa... A gente se encontrou por uma situação em que você veio me procurar profissionalmente, né? Mas você vê, isso ficou lá lá para trás, passado. E de lá para cá a gente tem contatos frequentes pelos mais variados motivos, né? E eu já te ajudei não, eu já... vamos falar um oi do Deck que tá chegando agora no chat, do Deck, meu braço direito. E aí, você já me ajudou em algumas situações, já te ajudei em outras, e hoje nós estamos aqui para tentar ajudar outras pessoas, né? E vamos continuar fazendo isso daí, porque esse podcast... É uma parceria que nasceu, né? Exatamente, esse podcast ele tem essa proposta. Quando eu preciso, eu corro, doutora, me ajuda, o que eu faço, doutora? E eu tento fazer, me faço de gato e sapato para tentar ajudar no que eu posso, né? Então, você falar as suas últimas palavras, né? E já está convidada, claro, a retornar aqui, não só como convidada, mas também como componente dessa bancada. Ai, gente, adorei. Nossa, estou muito feliz. Fiquei super nervosa. Falei, nossa, gente, um podcast muito chique. Não, que é muito chique, né? Nossa, muito, muito legal.
Adorei, obrigado pelo convite, obrigado pela parceria, pela confiança. Hoje em dia é muito difícil ser mulher, ser mãe solo, ser empreendedora. E isso a gente tem que mostrar para as pessoas, principalmente para as mulheres, que é possível, que a gente é mulher, a gente dá conta de tudo. Pode acreditar que dá. Assim, a gente tem que olhar para dentro da gente. A gente tem uma força muito forte dentro de nós, que a gente não pode deixar com que pessoas, relacionamentos, comam a nossa mente e tirem a nossa força. Mulher é um ser humano, assim, que consegue tudo. Então, assim, mulheres, olhem sempre para vocês, se cuidem da vida pessoal, de dentro, de fora, da parte espiritual, de tudo. E só vai. E se der medo, vai com medo mesmo. Medo mesmo, exatamente. Esse é meu lema. Exatamente, esse é o meu lema também. Obrigado pelo convite, viu? Imagina. Pode contar sempre comigo. Sofá é seu. Podia ter um sofá aqui, né, Maicon? Podia. Tá começando, né? O Zé Luiz, José Luiz 2, vulgo seu Zé, está aqui também no chat. A gente tá quase encerrando, mas obrigada, viu, do deck, obrigada, Zé Luiz, pela acompanhar a gente aqui. Hoje o programa foi curtinho, mas a gente promete ou começar mais cedo, ou dar um jeito, ou fazer um outro horário, não sei, pra gente poder ter uns bate-papos aí mais longos. Mas, de qualquer forma, o assunto não se esgota, que tá longe de se esgotar. Sim. Aqui, né, porque realmente tinha muita coisa para falar. E dia 28 a gente tá aqui, não sabemos quem vai ser o próximo convidado, mas será uma pessoa especial como você, né? E como foram nossos 2 primeiros convidados que a gente falou sobre Setembro Amarelo, né? Para tentar finalizar setembro, pelo menos mencionando Setembro Amarelo. E agora a gente tem que estar em outubro, falar sobre o Outubro Rosa, aproveitando essas personalidades que a gente conhece, né? Que são pessoas do dia a dia e que fazem toda a diferença, porque às vezes tem gente que é tão, né? Tem fama e tudo mais, mas às vezes não faz pelo próximo que o que a gente, nós, pessoas comuns, estamos fazendo, né? Exatamente. Não precisa salvar o mundo. Salvar de um para um já. Só faz alguma coisa pelo seu próximo, já tá bom demais. E não atrapalha, também já é uma grande coisa, né? Não atrapalha e tenta ajudar o seu próximo. Eu tenho um tá ditado também que eu uso nas minhas ações sociais, quando eu falo, não podemos salvar o mundo, mas às vezes com uma ação que a gente faz, a gente pode salvar o mundo de alguém. Isso faz uma grande diferença. Uma ação para uma pessoa. De um para um. Exatamente. Fazendo de um para um, a gente resolve 50% do mundo. Exatamente. Olha que fácil. Olha, com essa frase maravilhosa, acho que podemos encerrar o nosso programa de hoje, a não ser que você tenha mais alguma coisa para falar. Só beijos a todos e até mais. Maicon, você põe nossa vinheta de novo. Você falou que estava legal, estava legal. Alguém fez a vinheta. Nossa, adorei. Se nada der certo, eu já sei o que eu vou fazer na vida. Né? Porque... Ficou muito legal. E ficou bem a nossa cara, né? Assim, super errada. Então, né? Tem gente que tem criatividade. Solta aí, Michael. Não, podemos encerrar. Gente, obrigada, boa tarde. Lá vem o Papo de Praça daqui a pouco. E fiquem com a nossa vinheta de novo, ficou muito... Eu gostei, né? Né? Ficou Suspeita. bacana, Obrigada, pessoal. Valeu, Beijo. Beijo.